Eu vou falar um pouco sobre programação de computadores, né? Então, os computadores eles são máquinas, né, que interpretam instruções, né? Você dá uma instrução ao computador, você manda ele fazer alguma coisa, ele vai lá e faz. Só que necessariamente essas instruções têm que estar escritas, né, numa sequência, numa ordem, para que o computador consiga ler, entender e interpretar essas instruções, né? Isso se chama programação de computadores. Você tem um programa escrito que o computador vai ler e vai interpretar, né? Para você programar os computadores, você precisa de uma linguagem, né? Você precisa falar com o computador, né? Como se você estivesse falando com uma pessoa que tem que ele tem que entender, né, essa linguagem para que consiga fazer as tarefas que você vai mandar o computador fazer, né? Existem variados tipos de programação, né? A programação estruturada, a programação modular, programação orientada a objetos, etc. Uma programação muito importante, interessante de se aprender é a programação estruturada, né? E posteriormente a programação orientada a objetos, que é a mais utilizada ultimamente, né? A programação estruturada é uma forma de programação de computadores que, né, ela utiliza três estruturas: a sequência, decisão e repetição. Ou seja, você tem uma estrutura, né? O programa é escrito numa estrutura, né? Uma sequência de instruções que você passa. Que a gente tem uma ideia, né? Programação estruturada, um padrão, etc. A sequência, decisão e interação. Ou seja, subrotinas, laços de repetição, conduções, ou seja, o programa ele segue uma estrutura, né, até chegar a um fim. Uma outra forma de se programar também é a programação funcional, né? Outra forma de se programar o computador é a programação funcional, né? É uma programação que utiliza como se utilizasse funções matemáticas para gerar resultados, né? A linguagem símbolo desse tipo de programação é a linguagem C, né? Que é basicamente uma programação funcional. Ele se baseia em funções dentro do programa. Outra linguagem muito interessante, né, é a português estruturado, que ele também é chamado de Portugal, né, uma pseudolinguagem, é a linguagem que permite você desenvolver seu programa antes de você passar para uma linguagem propriamente dita, né. Aqui a gente tem um exemplo, né, por exemplo, o início, onde começa o programa. Depois escreva, olá mundo, e fim. É muito interessante se aprender a programar primeiro nessa linguagem para depois passar para outras linguagens, né? Perceba que é bem intuitivo, né? Início é onde começa o programa. E fim, escreva. Você pode mandar, por exemplo, escrever subrotinas, etc., dentro do português estruturado primeiro, né? Outra questão interessante é que tem programas que eles são interpretados e tem programas que são compilados. Ou seja, quando o programa é interpretado, ele lê a instrução, interpreta a instrução para depois fazer, né? E quando o programa é compilado, ele só se transforma em zeros e uns, né? E é armazenado na memória, ou seja, você não interpreta o que está acontecendo, né? Logicamente a interpretação é muito mais lenta, né? A linguagem de programação, etc. Por exemplo, é o caso da linguagem C, né? Que ele é uma linguagem compilada, ou seja, você escreve todo o programa, transforma ele em código de máquina, para então você poder executar a hora que você quiser, né? Enquanto linguagens, por exemplo, como C Sharp, você tem que interpretar, né? Ou seja, você transforma ela em código